Boa noite a todos. O homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde selvagem tem o sentimento inato do futuro. É assim que se inicia o segundo capítulo do livro O Céu e o Inferno. E o futuro sempre fez parte do presente, mesmo antes de ser chamado futuro. Inatamente, o homem sempre se preocupou com o que é que vinha a seguir. Não com o amanhã, porque na pré-história o amanhã não era chamado de amanhã. O futuro não era interpretado como futuro. Era o momento seguinte. E levantamos todos nós a questão, e amanhã? Assim como não raras vezes, ao longo da nossa vida, levantamos a questão, e depois de morrer? E é quando levantamos esta questão que vamos de encontro ao tema da palestra de hoje. O temor da morte. Porque muitos dos que conhecemos, e nós também, quando falamos de morte, sentimos um arrepio, nos sobe a espinha. Os poros do nosso corpo vibram e os pelos ficam eriçados. Porque é a morte, é aquele conceito de fim. Falar da morte é quase proibido. Quando o doutor me atribuiu este tema e eu disse este tema, a primeira coisa que me disseram foi: não nos assustes. Eu pensei assim, mas assustar porquê? Nós vamos falar de morte. A morte é tão natural como a vida. Faz parte. Intuição dos amigos espirituais. Os amigos espirituais nos sugeriram que falássemos sobre este tema. Tendo em breve aí o dia de final, o passamento e tudo mais. Sugestão deles. Mas este temor da morte... Este temor da morte é mesmo, parte mesmo, porque nós não temos nem sempre a coragem de estudar este tema. E é este desconhecimento que nos gera o medo. Edgar Morin, antropólogo e sociólogo francês, dizia que é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte, porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. Mas se o simples facto de pensar na morte já me dá arrepios, como é que eu vou manter a calma e a paz de espírito para a estudar, para combater este temor? Por isso é que hoje, ao longo da nossa palestra, vamos ter uma visão histórica sobre a morte, porque nem sempre a morte foi encarada com este peso com que nós a encaramos. Vamos analisar o temor da morte segundo o Espiritismo e depois as nossas conclusões. Numa visão histórica sobre a morte ao longo da humanidade, várias foram as civilizações que olharam para a morte com naturalidade. E na época da pré-história, quando os nossos pré-históricos desencarnavam, eles eram abandonados na floresta. Mas havia a preocupação de lhe deixarem alimento junto do corpo. Porquê? Porque era iniciada uma nova caminhada daquele indivíduo. Eles não sabiam que caminhada, mas era iniciada uma nova caminhada. E ele era deixado à mercê, portanto, o defunto era deixado à mercê dos animais e da natureza, porque eram regressar à natureza. O homem Neandertal foi o primeiro a ser sepultado. E era sepultado como? Em cavidades nas rochas, na posição fetal. Porquê? Porque era um regresso à vida. A civilização do Antigo Egito encarava a morte como um momento importante. Era todo um conjunto de preparação para aquela viagem para o outro lado. O regresso a casa, como eles chamavam. E a preparação era de tal forma minuciosa que havia a preocupação de preservar o corpo para que quando eu chegasse ao outro mundo, o meu corpo estivesse apresentável para continuar a minha caminhada. Na civilização romana, a morte era vista como um ato natural. Afinal, uma civilização que conquistou quase metade do mundo, a morte era algo que para eles era natural. Mas tinha uma particularidade. Foi a primeira civilização a cremar os seus mortos. Porquê? Porque era a forma mais prática de os manter próximos de casa, arrumados. E foi também a primeira civilização
que adornava as campas, que adornava os mausoléus com esculturas que retratavam a vida do defunto. Dando um salto à Idade Média, temos uma primeira fase da Idade Média. E quando nós pensamos na Idade Média, pensamos numa fase escura e pesada. Mas nesta primeira fase da Idade Média, o moribundo, quando sentia a morte aproximar-se, recolhia-se aos seus aposentos, chamava os familiares e amigos junto dele, pedia perdão pelas suas falhas, fazia as partilhas dos seus terrenos e do ouro que possuía, chamava um elemento do clero para lhe confessar os pecados e, após este ato, aguardava serenamente a morte junto daqueles que amava. Depois, na segunda fase da era medieval, com a ascensão da Igreja, a morte começou a ser vista com algum peso, com escuridão. Porquê? Porque tu, quando morrias, ou ias para o céu ou ias para o inferno. Se tudo o que vinha da natureza era pecado, o café era pecado, o cacau era pecado, então tudo aquilo que eu fazia iria-me conduzir ao inferno. E então a morte aqui assumiu uma imagem negra, pesada. Foi aqui que surgiu aquela imagem de morte que nós temos, do esqueleto com a foice. Foi nesta época que surgiram nas pinturas. Porque o momento da morte era um combate pela alma do defunto. E isto ficou de tal forma enraizado na história que ainda hoje, quando nós pensamos em morte, por vezes é essa a imagem que nos vem à cabeça. E na atualidade, a forma como nós encaramos a morte iniciou-se a meados do século XIX, quando o defunto havia de ser encaminhado, ou o moribundo neste caso, encaminhado para o hospital, longe da sua casa, e a ocultar-lhe o verdadeiro estado de saúde em que se encontrava. E ainda hoje, quando algum familiar está doente, nós não lhe dizemos o verdadeiro estado de saúde em que ele se encontra. Porquê? Porque ele vai sofrer. Porquê? Porque a morte não é uma passagem, é um momento de sofrimento. E este percurso que nós fizemos ao longo da história enraizou-se de tal forma na nossa cultura que nós atualmente olhamos para a morte com este peso, com esta mágoa, com este temor, com este medo. Mas o que é que nos diz o Espiritismo acerca da morte? Há vários livros que falam sobre a morte, mas nós centrámos-nos em dois. Ou melhor dizendo, na preparação desta palestra centrei-me em dois. O Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. E na continuação da segunda parte do Céu e o Inferno, nos é dito que a crença de imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. E pronto. Neste primeiro parágrafo já temos o resumo de todo o problema. O amor aos bens terrenos e, ao mesmo tempo, um pensamento oposto de querermos e acreditarmos que a morte não é o fim, há uma continuidade. Então, se nós separarmos este parágrafo em duas partes, começamos com a crença da imortalidade é intuitiva, pois todo o homem, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, não consegue conceber a morte como um fim. Da mesma forma que nós não conseguimos conceber o conceito de infinito. Porquê? Porque nós não temos ainda a compreensão para o perceber. O infinito a nós faz-nos confusão. Da mesma forma que o facto de tudo terminar com a morte nos faz confusão. Por isso é que uma grande maioria das religiões nos falam do conceito de imortalidade. Mas depois vem o momento em que os nossos sentidos são confrontados. O momento em que eu me despeço do ente querido que partiu e o que eu vejo é um corpo inanimado à minha frente. E como é que aquele corpo inanimado que não reage ao meu toque, não reage ao meu estímulo, pode continuar a viver? Então isto deixa-nos confusos. Por um lado, queremos acreditar que não é o fim. Por outro lado, a realidade que conscientemente conhecemos diz-nos que aquilo é o fim. Depois, há outra parte, que é quando nós olhamos
para as coisas terrenas, que é o pensar, eu vou morrer, é o fim, eu vou deixar de ter acesso às coisas que gosto. E aquilo que eu juntei? E aquilo que eu construí? Vou abandonar? Vou deixar de lhe ter acesso? É aquele sentimento, quando perdemos algo que gostamos e que sabemos que nunca mais o vamos encontrar porque perdemos ou esquecemos-nos, então é a mesma coisa, eu vou morrer, vai ser o fim, eu não vou ter mais acesso àquilo. E então entramos aqui numa dicotomia de sentimentos, um combate que nos faz confusão. Então este temor é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Nós esforçamos-nos para não perdermos e não nos esquecermos daquilo de que gostamos. Porquê? Porque combatemos para que aquele objeto que eu gosto que me acompanhe seja conservado em minha posse. E este é o instinto de conservação. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir o nosso próprio adiantamento. E este capítulo remete-nos para o capítulo, ou melhor dizendo, este parágrafo remete-nos para o capítulo 5 das Leis Morais do Livro dos Espíritos, mais concretamente a questão 703 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação. Então, se este instinto de conservação me faz agarrar à vida e ao mesmo tempo ter temor da morte, como é que Deus me foi dar se Ele me veio trazer algo negativo? Não, Ele não me veio trazer nada negativo. O que os Espíritos respondem é: todos devem concorrer para os desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. E nesta resposta já nos é dito que a vida é uma passagem terrena, é finita, que o momento da morte vai chegar. O nosso momento da morte vai chegar. Por mais que a gente não fale no assunto, não adianta. Então, porquê que eu vim à vida se vou morrer? Está aqui a resposta. Para aperfeiçoamento dos seres. E daqui foi dado o instinto de conservação. Porque a ferramenta que me é dada para evoluir, para colocar à prova aquilo que eu aprendi, é a vida. Mas eu tenho que a respeitar. Tenho que a conservar. E este aperfeiçoamento leva-nos a um aumento do entendimento. E, consequentemente, uma redução do temor da morte. Pois o aperfeiçoamento conduz à compreensão. Retomando ao livro O Céu e o Inferno. E continuando aqui a questão, porquê é que temos este medo da morte? À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Lá está. O instinto de conservação que me ajuda a evoluir, que me ajuda a compreender, que me ajuda a reduzir o temor que eu tenho da morte. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, sereno, resignado. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela nada que se não prenda ao presente. Depois dela tudo pelo futuro sem desprezo do presente. Porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. E este parágrafo temos-lo também dividir em duas partes. Uma primeira, se o computador quiser... ok. Onde, mais uma vez, somos convidados a estudar e a compreender. A compreender o sentido da vida. Pois somos levados ao esclarecimento. E este caminho só é possível percorrer recorrendo ao estudo que esclarece a dúvida, que dissipa o medo. Onde há conhecimento, não há lugar para o medo. Quanto mais estudamos, melhor compreendemos. E tal como nos é referido, essa compreensão leva a uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude muito simples. Uma mudança de atitude que nos fala de um novo olhar sobre o futuro. Como um fim e não como o fim. Pois passamos a viver com a certeza que a vida futura é o reflexo da minha vida presente. Mais uma vez, somos levados à lei da conservação. Porque nós vamos aprendendo, vamos querendo aprender mais, vamos lutar para preservar a vida, para podermos viver e prepararmos convenientemente o nosso futuro. E por isso nos é dito,
depois dela tudo pelo futuro, sem desprezo do presente. Porque eu sei que o meu futuro depende da minha atitude perante o presente. Desde que nos apresentam como verdades absolutas princípios contestados pela lógica e pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades. Daí a incredulidade de alguns e a crença dúvida de um grande número. A vida futura é-lhes uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que assim fosse, mas apesar disso exclamam: se todavia assim não for. O presente é positivo, ocupemos-nos dele primeiro, que o futuro, por sua vez, virá. E aqui encontramos duas justificações para o temor da morte. Uma primeira, que é fundamentada pela ciência. A ciência diz que o corpo é inanimado, não há continuidade da vida, portanto, eu chego àquele corpo, estimulo, ele não tem resposta, portanto, eu acabo por acreditar que não há vida depois da morte. Não havendo vida depois da morte, a morte é o fim. Sendo a morte o fim, eu temo a chegada do fim. Porque sei que não vai haver continuidade. Mas quando começo a estudar, esta dúvida começa-se a dissipar. Depois, se todavia assim não for. Ou seja, será que é mesmo assim? Será que o que me dizem na casa espírita da continuidade da vida, será que é efetivamente isto? Pois se eu não estudar e se me dedicar apenas a ouvir, se calhar vou dar espaço à dúvida, porque pequenas falhas me vão surgir no meu entendimento. Mas se eu estudar, eu vou começando a compreender. E esta dúvida vai-se dissipando. Portanto, o temor da morte até aqui, se repararmos, reside numa incompreensão do sentido da vida. Mas outros motivos se nos apresentam para este temor da morte. E um deles é o apego às coisas terrenas. Lá vem outra vez o apego às coisas terrenas. Lá vem aquele sentimento de eu perder aquilo que tenho. Mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura, é a impressão do ensino que relativamente a ela se lhe já dado desde a infância. Todos nós tivemos uma educação, ou uma grande parte de nós teve uma educação, onde nos foi dito que, no momento da morte, tudo acaba. Esta educação acaba por ficar enraizada no nosso inconsciente. E se nós não a combatermos, se nós não estudarmos para a trabalharmos, ela vai surgir como que do nada. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Portanto, aqui temos mais uma das causas do temor da morte. O apego às coisas terrenas, o materialismo, o sentimento de posse, a necessidade de poder que tantas vezes levou a humanidade a caminhos menos bons. Isto porquê? Porque não compreendemos que aquilo que temos nesta passagem terrena não é nosso, não nos pertence. É um instrumento que nos foi emprestado para o nosso aperfeiçoamento moral, para a nossa evolução. E nós olhamos para isto que nos é dado neste plano físico como nosso. Não é nosso. Quando chegar o momento da nossa morte, vai cá ficar tudo. A única coisa que nós vamos levar são as nossas atitudes. É o nosso tesouro moral. E se nos é dado, é para que nós possamos evoluir. E em novembro vai-se falar disso, com as provas da riqueza. Depois, convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Voltamos àquela segunda fase da era medieval. Aquela fase em que a morte era vista com um peso, em que nos falam do inferno, em que nos falam do céu. E então a imagem que nos transmitem da morte, segundo aquela época, é esta. Um moribundo na cama, quase a morrer, e uma batalha entre os seres do inferno e os seres angelicais pela alma daquele quase defunto. Esta era a imagem que a Igreja nos transmitia sobre a morte. Ora bem, e reparem que depois temos ali os familiares de lado a chorarem e o padre a fazer a extrema-unção. Esta era a imagem que era transmitida da morte. Isto era assustador. Isto ficou enraizado na cultura. Por isso é que quando nós falamos de morte nos assustamos. É uma batalha entre o bem e o mal. Mas não é só isto. Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores
e a possibilidade até de a comprar a dinheiro sem regeneração de caráter e costumes. Dão os gozos do mundo ao melhor valor. Ou seja, errada ideia. Muitos veem a felicidade futura resultante de quê? Das missas compradas, da extrema-unção, dos dízimos, das coisas que eu dou à igreja, do que eu faço para fora. Não da minha reforma moral. Naturalmente, que se eu não fizer a minha reforma moral, se eu não viver um presente a pensar na preparação do meu futuro para a minha evolução, eu no momento da morte eu vou ter medo. E esse medo vai-me acompanhar na próxima reencarnação. Porque ele ficará gravado no meu perispírito, ficará gravado na minha memória. Então, a questão 779 do Livro dos Espíritos fala-nos desta necessidade de nós evoluirmos. E que é dada a ferramenta necessária para a evolução. Por fim, quando nós falamos em funeral, a imagem que nos vem, uma imagem pesada, pois esse é outro motivo para termos medo da morte, para temermos a morte. A circunstância de tudo nas usanças concorrer para lamentar a perda da vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. A morte é rodeada de cerimónias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte é sempre com um aspecto repelente e nunca como sono de transição. Na verdade, a morte é isto. Um sono de transição. É o meu corpo que deixa de responder ao estímulo. Mas o meu espírito continua o seu caminho. Eu não morri. Eu continuo. Apenas com outro corpo. Com outro envoltório. Portanto, esta imagem que nós temos em algumas culturas das cerimónias fúnebres também são assustadoras. Muitos, conheço, que são incapazes de ir a um funeral. E são incapazes de entrar no sítio onde está o caixão se o mesmo estiver aberto. Porque os perturba. Porque aquilo é pesado. É o choro. É o escuro. É as flores. Então isto acaba por instalar o medo. Então, vimos aqui um conjunto de questões que levam, de pontos que nos levam a perceber o porquê deste temor da morte. Uma primeira parte, o apego aos bens materiais. E o sentimento de que quando eu morrer eu vou perder estes bens materiais, que me assusta. Uma segunda parte, os fundamentos de uma ciência cega não fundamentada. O corpo está imóvel, não responde, tenho aqui uma resposta da ciência. Depois, o medo do desconhecido, o medo instalado pelas imagens das cerimónias fúnebres e, por fim, os conceitos religiosos que me são incutidos e a forma como estes observam a morte. Mas na questão 941, Kardec questionou sobre o temor da morte. Então, Kardec perguntou aos espíritos: para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? E os espíritos responderam-lhe: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno. Visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas, se assim levadas a crer que além da vida presente nada mais há, quanto os que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Portanto, na resposta que Kardec recebeu, nós temos 3 pontos fundamentais. Um primeiro ponto que nos refere que a educação, a forma, as ideias que nos foram incutindo, contribuíram para este temor que eu tenho sobre a morte. Porque falamos de uma educação com base na premissa de que depois da morte vamos para o céu ou para o inferno. Onde nos vamos manter para toda a eternidade. Podendo estar no céu ou observar os nossos entes queridos a arder e a sofrer no inferno. Ora bem, se eu vejo aqueles que amam arder e a sofrer no inferno sem nada poder fazer, como é que eu vou conseguir ser feliz? Não vou. Portanto, o próprio céu vai ser um inferno para mim. E depois, o mais provável é eu ir para o inferno, porque tudo o que está na natureza é pecado. Então, o mais provável é eu ir arder ao pé dos meus entes queridos. Portanto, perante estas ideias incutidas numa criança, isto vai
ficar no inconsciente. Enquanto adulto, esta criança pode tomar dois caminhos. Pode seguir o caminho do materialismo, onde torna-se completamente ateu, onde ignora completamente todos estes princípios que lhe foram incutidos, onde encara a morte como o fim, mas inconscientemente aquilo faz-lhe confusão. É aquela questão inicial. O encarar a morte como o fim é como o conceito do infinito. Nós não conseguimos conceber. Não temos ainda compreensão para. Então, é aqueles indivíduos com quem nós convivemos que, não, quando morrer tudo acabou. Quando morrer vou deitado. Está bem, ok. Mas não é o fim. Aqueles que não se tornando ateus, vivem cegamente as crenças que lhe foram incutidas em jovens, passam a viver com este medo. Porquê? Porque temem aquele fogo eterno que os queimará e os consome. Mas depois há um terceiro caminho que nós podemos seguir. Há uma terceira opção que nós podemos fazer. Pegando exatamente nos conceitos que nos foram dados em infância, mas estudá-los, compreendê-los, indo mais além. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temor. Ou seja, mantendo a crença nos ensinamentos que lhe foram dados, que depois da morte não é o fim, mas tentando perceber de forma racional o que é que acontece depois da morte. E esta compreensão transmite-lhe a paz, porque ele aprende a viver para preparar a sua morte, não tendo temor. Mas agora coloca-se uma questão. Isto é muito bom falarmos do temor da morte, podemos estudar, mas coloca-se uma questão fundamental. E nós, espíritas, tememos a morte? Andamos aqui a falar de que a morte não é o fim, de que reencarnamos. E como é que nós encaramos a morte enquanto espíritas? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Enquanto espíritas, nós continuamos a sofrer com a morte, mas a sofrer porque é a separação do ente querido. É um ente querido que nós sabemos que parte. É um ente querido que sabemos que vamos ficar sem aquela companhia, sem aquele abraço. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que se eu seguir a providência divina, se eu tomar as atitudes certas na minha vida e souber preparar a minha morte, no momento certo eu voltarei a abraçar aquele ente querido. Portanto, o espírita não vê a morte como um fim. Vê a morte apenas mais como uma etapa e o início de uma nova fase. Naturalmente, sofrendo a perda daquele ente querido. E todos que nós estamos aqui já perdemos um ente querido. E sabemos que é uma dor forte. Mas é a dor da perda. Mas sabemos que mais tarde, se o merecermos, iremos reencontrar aquele ente. Então, concluindo. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma, a vida real, aniquilado, aquele tudo se lhe afigura perdido ao despertar. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma postura materialista do homem que lhe gera medo e receio. Porque olha para a morte como o fim de uma caminhada. Nada mais existe para lá da morte. Mas este receio não é apenas comum na comunidade não espírita. Também de entre nós, que nos designamos não raras vezes por espíritas, temos este medo. Não estamos imunes a ele. Aliás, é aquela questão que falei há pouco, quando comentei o tema com quem frequenta comigo a casa espírita, a primeira coisa que me disseram foi: não nos assustes, porque envolvia a morte. Se ao contrário concentrarmos o pensamento não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real, a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de miséria e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível
na madureza. Então, se o temor da morte resulta do nosso foco de pensamento estar centrado no corpo em vez da alma, a solução para combater este temor da morte é mudarmos o foco do nosso pensamento, focarmos no trabalhar da alma e esquecermos o corpo. Mas não esquecermos totalmente, porque o corpo é uma máquina que nos foi facultada, é um meio para a nossa evolução. Portanto, também o devemos cuidar, não excessivamente. Portanto, quando nós olhamos para a alma como a fonte da vida, ser real, a tudo sobrevivente, o temor da morte deixa de ser, ou seja, a morte deixa-nos criar medo. Passamos a olhar para ela como uma nova fase. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que nota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Mas como é que eu posso encará-la sobre esta forma? E voltamos à questão que falamos logo no início, através do estudo, através da dedicação ao estudo, através de nos libertarmos deste homem carnal e materialista ao qual ainda estamos muito ligados e olharmos para nós como um homem moral, desenvolvendo a nossa parte moral que nos ajuda a evoluir. Mas como é que eu consigo isto? Há 3 passos muito simples. O primeiro, já aqui várias vezes foi referido, e que funciona como conclusão de quase todas as palestras que nós aqui falamos. Vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos para que no momento em que tiveres o temor da morte, o consigas desconstruir de forma racional. E orai para que te seja dada a força, para que compreendas a morte, para que compreendas esta fase que irás passar. Depois, sendo necessário o estudo para evoluir, o estudo para compreender a morte, temos o conselho que Emmanuel deu a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina os teus pensamentos, disciplina as tuas atitudes, disciplina o teu estudo, disciplina a forma como encaras a vida, disciplina a forma como vives, para teres uma morte disciplinada. E por fim, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Amai ao próximo e estuda, para que percebas a morte. Boa noite a todos e obrigado. Deixa eu aproveitar um pouquinho. Você colocou um diapositivo anterior, mais para trás, por favor, em que você fala sobre a certeza da vida espiritual. Este? Não, mais para trás, um pouquinho, por favor. Isso. Mais para trás. Isso, foi antes das conclusões. Então, vamos ver mais um sistema. Não, mais para trás. Ok, daí. Leia para a gente outra vez, por favor. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Na primeira questão, né, ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem a certeza do futuro. Né? Pelo estudo que você fez, será que nós temos essa certeza absoluta no futuro? Ou é uma mera sugestão, talvez? Bem-aventurados os que creem sem ver. Ok. Mas quantos de nós aqui presentes tem certeza absoluta? Certeza absoluta. Levante o braço, por favor. É uma minoria. É uma minoria. Né? Eu digo certeza. Quem tem certeza,
está absolutamente convencido de que é assim. Não é assim? E tentamos reger a nossa vida para que assim seja. Isso, e você endossou, né? Mas ainda bem-aventurados são aqueles Que acreditam sem ver. que são capazes de crer sem ver, sem terem provas. Não é assim? Depois você abordou a esperança. Fala contar com a vida melhor. Nós temos essa esperança, pelos estudos que você fez, você acha que nós temos essa esperança? Ou nós ainda estamos com a esperança lá no purgatório, nas labaredas do inferno, né? Aquele cheiro de enxofre, vendo ranger de dentes? Será que nós temos esperança? Nós temos esperança em quê? Falando por mim, Sim. ao longo Você do... fez o estudo, você foi fazer, você foi olhar os livros, você pesquisou, fala para Ao a longo gente do- a sua impressão. Ao longo do estudo, e não deste estudo em específico, mas ao longo da caminhada na doutrina espírita, naturalmente passei pela fase da dúvida, da incerteza. Sim, tive, onde muitas das coisas que me eram apresentadas não me faziam sentido. E com a caminhada do estudo, as coisas começam a interligar-se e começam-nos a fazer sentido. E depois entra aquela, e aí comigo é assim que funciona, entra aquela máxima de nós somos um sistema altamente complexo. E um sistema altamente complexo criado do acaso não me faz sentido. Portanto, há uma entidade a qual nós podemos chamar de Deus, podemos chamar o que quisermos, na nossa língua nós chamamos-lhe Deus, que gerou tudo isto. Força motora de tudo isto. Então, se nós andamos nesta caminhada, e se isto foi gerado, é com algum objetivo. Com um objetivo de evoluirmos. Sim. Porque senão não fazia sentido. E depois entra aqui a outra questão, que já foi aqui várias vezes abordada, que é como é que podemos justificar um recém-nascido tanto sofrer, como é que podemos justificar aqueles que nada têm a sem mal fazerem nenhum. Então acabamos por ter esta esperança, nesta continuidade da vida, nesta vinda constante para nos aperfeiçoarmos, que aos poucos vai-nos sendo provado que é assim. Porque as coisas vão acontecendo naturalmente, nós não vamos parando para pensar nelas, mas depois quando paramos para pensar nelas e fazermos uma introspeção, percebemos que aquilo que ouvimos na casa espírita e que inconscientemente eu apliquei no meu dia-a-dia, gerou uma mudança de comportamento e uma mudança de vivência. E então, acaba por quase ser se A igual a B e B igual a C, C igual a A. Acabamos por fazer esta lógica, alimentando esta esperança. Você ponderou e bem essa questão de termos através do estudo. Mas há pessoas que não são tão letradas assim e, apesar disso, elas têm uma convicção do coração profunda na vida futura. Porque já trazem com elas esta experiência de vidas passadas. São espíritos que, se calhar, trabalharam isso em existências anteriores. Exatamente. E será que nós podemos também ter medo da morte porque morremos mal em outras reencarnações? Podemos, não o temos é conscientemente. Por isso é que há aquelas pessoas que, pegando agora num exemplo, a questão de se eu morrer afogado nesta vida, muito provavelmente na outra vida eu vou ter medo da água, porque vai-me fazer no meu inconsciente viver uma memória que me é desagradável, que me perturba. Depois, o tema que você coloca, a esperança, fala o contato com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança. Por aquilo a gente depreende que caridade, fazer o bem, fazer a caridade, vai nos dar essa segurança. Será que nós temos noção disso? Ou a gente acha que uma caridadezinha é só um pouquinho melhor e não vai ter qualquer reflexo no nosso amanhã? Isto remete para uma palestra que já aqui dei, onde se falou desta questão, e nós espíritas inicialmente quase começamos a fazer a caridade por medo, porque sabemos o que é que nos vai acontecer se não a praticarmos. E então nós
Já nos foi dado o conhecimento, se eu não ajudar, se calhar a coisa pode não correr muito bem para o meu lado. Somos quase obrigados Exatamente. a sermos melhores. Exatamente, porque temos o conhecimento. E então isto acaba por ser quase, estar tudo interligado. Eu começo a estudar, começo a compreender e de repente estou comigo a fazer caridade porque tenho medo do que estudei. Pelo sim, pelo não, vamos começar. E acabamos por começar a fazer aquilo e sentirmos-nos melhores. E acabamos por aplicar a primeira lei com que terminei o estudo. Amai-vos uns aos outros. E isto acaba por gerar uma cadeia de sentimentos que me ajuda a evoluir. Já que você falou de amor, se eu passo a vida inteira brigando, tendo desentendimentos, recolhendo assim um determinado grupo de pessoas que são antipáticas para comigo e eu para com elas, eu poderei ter medo da morte por correr o risco de reencontrar com essas almas no além? Ou pior, na próxima reencarnação. Mas é que antes de reencarnar, se estivermos todos desencarnados, a gente se reúne do lado de lá. Seria uma boa política não alimentarmos inimigos ou animosidades para termos uma morte melhor? Era o trabalhar a minha vida para uma morte serena. Naturalmente, se eu for uma nação e viver em guerra, a minha nação não evolui. Se eu for uma pessoa e viver em guerra com aqueles que me rodeiam, também eu não vou evoluir. Ok. Em síntese, nós temos aqui a certeza da vida espiritual, a fé, a esperança e a caridade. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, qual das três é a maior? A fé, a esperança e a caridade. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, qual das três é a maior? Eu olho para as três. Eu agora fiquei... Agora fui apanhado, pronto. Sim, mas eu olho para as três como importante. Porque essa questão está colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. De todas, as três são grandiosas, mas de todas... A caridade. Né? E nem sempre nós refletimos nisso, que a caridade na vida terrena pode nos condicionar um futuro espiritual melhor. Não é assim? Sim. Ricardo, para encerrar, você já teve assim algum depoimento, alguma pessoa que tivesse próximo da hora da sua partida e tivesse essa noção, tivesse esse conhecimento e que conseguisse ter uma postura de serenidade e paz diante da proximidade da sua desencarnação? Você teve oportunidade? A única pessoa que eu tive próximo do momento do desencarne, e que desencarnou ao meu lado, foi a minha avó materna. E 5 minutos antes de desencarnar, lembro-me que foram 2 horas de sofrimento dela, uma quinta-feira, começou às 6 da manhã, ela desencarnou às 8 da manhã. Eu lembro-me que 5 minutos antes a minha mãe tinha ido à casa da vizinha de baixo para solicitar ajuda e eu estava a abaná-la, isto foi em julho, aquelas manhãs quentes de julho, eu estava a abaná-la com o leque porque ela transpirava muito e acabei por adormecer. E ela acordou-me e o que ela me pediu foi um beijo, dá-me um beijo. Eu disse, dou-te todos os que tu quiseres. E depois acabei por adormecer e ela acabou por desencarnar. Foi o único momento que eu tive de proximidade com um desencarne. E que me marcou, porque olhando agora, na altura não, porque era muito jovem, mas olhando agora para trás, noto que ela tomou a consciência exata de que estava a chegar o momento dela. E eu fui a última pessoa a vê-la com vida e a pessoa de quem ela se despediu, porque era a pessoa que estava ao lado dela.
Foi o único momento que vivenciei. E você considera como se fosse um testemunho francamente positivo e confortador? Sim, porque acho que ela naquele momento acabou por desencarnar em paz, pelo menos naquele momento, porque desencarnou com um dos elementos que ela mais valorizava, que eram os filhos e netos. E desencarnou com o neto mais novo ao lado dela. Quantos dos presentes que tem saudade de pelo menos um familiar querido, um coração amigo que partiu? Levante o braço, por favor. A esperança nesse reencontro é o que deve nos encher. Mas isto é foi aquilo que eu disse. O espírita, ele percebe que a morte é uma passagem, mas não invalida que viva a saudade da terra. O espiritismo não nos faz insensíveis. Torna-nos compreensivos, mas não insensíveis. Muito pelo contrário. Você. Obrigado. Aí na página 39. Vamos orar então. Envolvidos, que nos sentimos pela alegria do reencontro que a boa nova de Jesus nos vem trazer ao coração, recordando e sensibilizados que estamos por compreender melhor o nosso passamento e, naturalmente, o reencontro com os amores de nossas vidas. O nosso pensamento, o nosso coração se eleva a Jesus e te dizemos: doce amigo Jesus, companheiro inesquecível de todas as horas,
Mestre da nossa vida, Senhor da nossa paz. Nesta noite de quarta-feira, como habitualmente fazemos, em que abdicamos de muitas outras atividades para aqui estarmos, refletindo, aprendendo, crescendo, procurando nos iluminar diante da vida, para que essa seja fortalecida com as bênçãos do conhecimento, da certeza de que a vida continua para além da vida, de que a esperança em dias melhores na terra e depois da vida na terra, nós com certeza teremos, de que o bem, esse patrimônio imenso que podemos construir a cada instante, a cada dia, é a nossa maior herança. Ah, Jesus amigo, diante da compreensão da vida, compreendendo naturalmente o momento da passagem da terra para o mundo espiritual, do mundo espiritual à terra, inúmeras vezes, e depurando-nos através da reencarnação, vamos com toda certeza construindo a paz que ainda não temos. Nessa noite, Senhor Jesus, em que nos consola, em que nos enche a alma desse convite abençoado, desse amor à vida, desse amor, Senhor, que nós podemos, como força motriz, transformar os nossos próprios passos. Nós queremos te agradecer pela bênção do entendimento e permita, ó Senhor, que cada vez mais este conhecimento se traduza em convicção, para que possamos conquistar os degraus de evolução, de paz que tanto almejamos. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos sustentam, aos nossos anjos de guarda, aos benfeitores que nos acompanham nessa noite. Oramos também por muitos outros que aqui se irmanam a nós de ambos os planos da vida, esclarecendo-se acerca do valor e da importância da vida. Que possamos, munidos desse precioso conhecimento, termos ações práticas para que o nosso dia a dia seja uma conquista pessoal e intransferível. Rogamos por todos que aqui nos chegam rogando ajuda no campo de sua saúde familiar, nas lutas com os vícios, nas dificuldades
de compreenderem a vida, combatendo e reduzindo gradualmente o receio da morte, convertendo-a pela coragem na vida. Que possamos levar até os nossos lares essa paz e essa harmonia que recolhi. Assim nos despedimos, Senhor Jesus, rogando que nos abençoe, proteja e ilumine, agora e sempre. Que assim seja.